Bem, nesta aula aqui a gente vai dar um pouquinho de continuidade sobre o assunto de algoritmos e agora falando sobre uma categoria específica que é os algoritmos de ordenação. Então, relembrando mais ou menos assim de uma forma mais geral, a gente falou que os algoritmos eles são uma ferramentas para que a gente resolva um problema bem definido e que a gente possa processar uma entrada e produzir uma saída através desses algoritmos. Falamos que a complexidade, que os algoritmos possuem complexidade, e as complexidades, elas são basicamente uma análise de um algoritmo a nível de idealização e definição, e a gente ignora qualquer implementação de linguagem específica, como Python, CC, C++, e também especificações de hardware. Então, a comparação de algoritmo, ela acontece analisando pela ideia de como eles são construídos, na verdade. Então, não na ideia de um hardware melhor ou não. Então, a gente pode dizer que o algoritmo ele é melhor que o outro para resolver um determinado problema se ele possui menor complexidade de tempo e espaço. Então, a complexidade ela serve para isso, basicamente. Então, por meio da análise de complexidade de algoritmo, é possível definir e medir o quão rápido o programa realizará as computações de algoritmos, que a gente viu basicamente que as computações podem ser operações de adições, multiplicação, comparações, pesquisa de elementos de um conjunto e determinar um caminho mais curto. Então, a análise, ela acontece dessa maneira. A gente analisa a complexidade desse algoritmo, observando níveis de computação que esse algoritmo vai fazer e o quão o programa pode realizar rápido aquelas computações. Então, a gente falou sobre a notação Big O, e nessa notação a gente tem os níveis de complexidade, tem as notações mais costumeiras em ordem crescente aqui, então a gente tem as notações de complexidade O de 1, que é a constante, log n, O de n, e n log de n ao quadrado e n ao cubo. Então aqui está em ordem crescente, esse aqui, o algoritmo constante, ele é um algoritmo muito bom, logaritmo linear e n log de n, quadrática e cúbica. Então aqui é um algoritmo cúbico, que ele é pior que o algoritmo constante, pior que o algoritmo, um algoritmo que é logaritmo e linear. Então, assim, na medida que a gente vai descendo aqui, na questão de complexidade do algoritmo, significa que ele se torna pior para fazer aquela resolver um determinado problema quando a gente está analisando um algoritmo para poder realizar um problema computacional. Então, falando sobre os algoritmos de ordenação, vou dividir essas aulas em duas partes. Primeiro, a gente vai falar sobre o algoritmo de uma forma introdutória e apresentando alguns exemplos. Então, o tipo de algoritmo muito usado para resolver alguns problemas são os problemas computacionais, são algoritmos de ordenação. Esses algoritmos eles servem para ordenar, organizar uma lista de números ou palavras de acordo com a sua necessidade. Então, de acordo com a sua necessidade, você vai usar um algoritmo específico de ordenação para poder ordenar esse conjunto de dados. E na computação existe uma série de algoritmos que a gente pode utilizar com diferentes técnicas de ordenação. Então, um algoritmo ele vai ordenar de um modo diferente de outro, e a gente dá um nome para esses algoritmos que têm um tipo de ordenação, um tipo de técnica diferente do outro. E eles são conhecidos como métodos de ordenação ou algoritmos de ordenação. Então, o objetivo principal do algoritmo de ordenação é fazer com que seja facilitada a recuperação de dados de uma lista de dados. Então, se eu quero pesquisar na minha lista telefônica números, o ideal, né, na hora de fazer uma pesquisa e eu vou ver na minha lista telefônica os números e os nomes das pessoas esteja ordenado com o nome das pessoas de A a Z. Então, facilita a busca de recuperação de dados. Né? Facilita, então, quando eu vou fazer uma pesquisa nesse conjunto de dados, quando ele está ordenado. E
fica de uma maneira mais eficiente também, porque eu sei que os dados com menores valores estão mais à frente da minha lista de dados. As linguagens de programação, elas já possuem alguns métodos de ordenação, mas o legal é que a gente entenda, né, já é o bom, o ideal é que a gente entenda como funcionam alguns algoritmos, né, os mais conhecidos, para no caso que a gente tiver problemas para ordenar algum problema mais específico em que o algoritmo de ordenação genérico que já foi desenvolvido, ele não soluciona esse problema. Às vezes a gente vai ter que modificar o algoritmo de ordenação, mas existem já métodos de ordenação e a gente pode fazer modificações em cima deles ou não, né? Porque aí ele faz a ordenação para a gente de acordo com o dado. Os mais populares algoritmos de ordenação são insertion sort, selection sort, bubble sort, comp sort, quick sort, merge sort, heap sort e shell sort. O sort ele vem de ordenação mesmo e o nome é propriamente do algoritmo. Os algoritmos eles são divididos entre métodos simples e métodos mais eficientes. Nessa aula aqui a gente vai falar mais sobre os métodos simples. E os métodos simples eles são adequados para pequenos vetores, ou seja, para pequenas listas de dados. E são programas pequenos e fáceis de entender, são mais tranquilos de entender que métodos mais eficientes. Eles normalmente possuem complexidade O de n ao quadrado, ou seja, dado um número de entradas, ele vai fazer n ao quadrado computações. No máximo, assim, ele vai fazer um crescimento assintótico de n ao quadrado. Aqui, como a gente está falando de ordenação, as computações elas vão ser de comparações. Então, eles requerem n ao quadrado comparações. Insertion sort, selection sort, bubble sort, combo sort são exemplos de algoritmos de ordenação que têm essa complexidade e são métodos simples. Como eu falei, nessa primeira parte a gente vai falar sobre esses algoritmos de ordenação. Algum deles, né? Primeiro, então, dentre os métodos simples é o bubble sort. O bubble sort ou ordenação por flutuação, que é literalmente uma bolha. É a ideia de ordenar de um algoritmo simples. A ordenação dele é simples. A ideia desse algoritmo é que a gente percorra um vetor diversas vezes e, na cada passagem, a gente possa flutuar, né, passar para o topo do meu vetor, o maior elemento do meu conjunto de vetores, do meu dado, conjunto de dados. E essa movimentação, ela lembra como se fosse bolhas, um tanque de água que procura o seu próprio nível. E disso vem o nome do algoritmo. Então, basicamente é isso. Aí ele vai flutuando entre aquele número, o maior número, ele vai flutuando até o topo do meu vetor e no final a gente vai ter um vetor ordenado. A complexidade desse algoritmo é uma complexidade quadrática, n ao quadrado, O de n ao quadrado. Então, basicamente, o que esse algoritmo ele faz? Ele faz com que a gente percorra o vetor e cada elemento da posição i desse vetor será comparado com o elemento da posição i mais 1, ou seja, o próximo elemento. E, por exemplo, quando a gente está na primeira posição, a gente vai comparar o segundo. Mas nesse caso, a gente está partindo do segundo elemento, então da posição 2 será comparado com o elemento da posição 3. Caso o elemento da posição 2 for maior que o elemento da posição 3, eles trocam de lugar e assim sucessivamente. Então, nesse caso, haverá troca somente se o elemento na posição que eu estou analisando, ele for maior que o próximo elemento. Então, aqui tem um GIF, aqui já está rodando ele, então eu vou abrir uma nova página. Então, basicamente, aqui ele está fazendo trocas e verificando. Aqui o maior elemento foi para a última posição e ele está comparando.
2 é menor que 4 e 4 é maior que 3, então trocou. Só vai trocar quando o elemento que eu estou verificando ele for maior. Pronto. Então, basicamente isso, ele fica percorrendo, fazendo comparações entre posições adjacentes, né, posições mais próximas, e troca se aquele elemento ele for maior. Esse aqui não trocou porque 2 não era maior que 4. Esse aqui trocou porque 4 era menor que 3. E agora está ordenado. O algoritmo, ele é um algoritmo simples de entender. Então, aqui a gente supõe que tem supondo que a gente tem um main, uma implementação já propriamente que chama esse algoritmo. Então, se eu tenho aqui, na verdade, eu vou passar um vetor já preenchido e o tamanho desse vetor. E aqui eu uso uma variável troca para poder auxiliar minha repetição aqui na hora de percorrer o meu vetor, e uma variável auxiliar para fazer a troca dos elementos. E aí, eu inicializo minha variável troca com 1 para entrar no while, e depois modifico para 0, indicando que não há troca ainda. E aí eu percorro meu vetor. Eu percorro da minha posição inicial até a posição tamanho menos 1, porque eu não vou precisar verificar até a última posição, porque na hora que eu for fazer a verificação aqui, eu vou acabar fazendo esse incremento aqui e eu acabo chegando na última posição como eu quero. Então, de qualquer forma, eu vou fazer a análise, porque se eu fizer isso daqui, se eu ir até tamanho, até a última posição propriamente do vetor, eu vou acabar acessando uma posição que não existe na hora de fazer a comparação com o próximo elemento. Ou seja, se eu estou na última posição do meu vetor e aquele vetor eu quero analisar o próximo elemento, eu não tenho o próximo elemento. Então, eu analiso até o penúltimo elemento. E aí, na hora de analisar o próximo elemento, seria a última posição, que aí sim eu vou acessar ele. Então, ele faz a comparação, aqui onde ocorre a comparação. Eu comparo o meu vetor na posição atual com com a próxima posição. E se esse elemento for maior que o próximo que eu estou analisando, então eu faço a troca. Senão, eu não faço nada. Aí, aqui, a variável auxiliar é usada, ou para ela é alocada o valor na posição i, e esse valor na posição i, ele recebe o próximo elemento, e o próximo elemento recebe aux, que era a posição que eu estou analisando, que é o vetor na posição i. E aí eu indico que houve uma troca. Então, o que acontece aqui é que eu estou analisando aqui, na hora que isso aqui acontece, quando isso aqui é verdade, eu faço a troca, usando uma variável auxiliar para realizar essa troca. E aí, eu faço a troca como foi feito aqui, mais ou menos. Quando encontrou, quando foi verdade, ele teve que fazer a troca dos elementos aqui, por exemplo. Próximo algoritmo é o algoritmo Selection Sort. Ele é outro algoritmo simples de ordenação. Ele é baseado na ideia de passar sempre o menor valor do vetor para a primeira posição, ou o maior, dependendo da ordem requerida. Por exemplo, se ele fala isso porque se eu quisesse ter um vetor ordenado de trás para frente, então a primeira posição, na verdade, seria o maior valor do meu conjunto de valores, não o menor. Então, depois, o segundo, então, nesse caso, seria o ideal, que é a ordenação crescente de valores. Depois, o segundo menor valor vai para a segunda posição e assim é feito sucessivamente com os n-1 elementos restantes, até os últimos dois elementos. A complexidade é a mesma do bubble sort, a complexidade O de n ao quadrado, ou seja, vai ser necessário no n ao quadrado comparações. Então, nesse algoritmo aqui, basicamente, ele seleciona o menor item e coloca na primeira posição.
Seleciona o segundo menor item e coloca na segunda posição. Segue esse espaço até que reste um único elemento. Então, ele vai passando o menor item, o primeiro menor item ele vai para a primeira posição, o segundo menor item vai para a segunda posição, o terceiro menor item vai para a terceira posição, e assim sucessivamente. Então, ele seleciona a posição do elemento. Deixa eu passar aqui que ele já está rodando. Então, basicamente, aqui, esse é o amarelo é o menor número que foi encontrado, o azul é o item corrente e o verde é o vetor ordenado. Então, ele está correndo aqui e selecionando. Ó, aqui está analisando para a primeira posição. Pegou. Para a segunda, segundo menor elemento. Para a terceira, terceiro menor elemento. Quinto. Então, ele vai passando e verificando no meu vetor daqui para frente, né? Porque aí, do meu lado esquerdo, já vai estar ordenado. Porque eu já estou pegando todos o valor que tem que estar nessa posição. Então, desse lado aqui já está ordenado. E aqui, esse lado ainda não. Então, os valores que estão do lado esquerdo, eles já vão estar ordenados. E do lado direito, ainda não está ordenado. Então, é basicamente isso que ele faz. Aqui, o algoritmo é também simples de entender. E assim como no Bubble Sort a gente passou um vetor já preenchido e o tamanho dele aqui. Isso aqui é feito em C ou C++. A gente declara as variáveis I, J, min e aux para poder auxiliar na ordenação. Então, inicialmente, eu percorro meu vetor até tamanho -1. E daí, eu começo a fazer o procedimento. Primeiro, eu vou colocar a variável min com o valor i, que vai fixar a posição que eu quero analisar. E aí, depois, eu vou e percorro meu vetor inteiro partindo das próximas posições. Ou seja, eu estou analisando aqui e eu vou partir das próximas posições. Aí, eu vou partir das próximas posições, que são as posições i mais 1, até o tamanho do vetor, a última posição. E aí, eu faço a verificação. O tamanho naquela posição que eu estou procurando é menor que o tamanho que estava aqui, que era a posição que eu guardei aqui? Se for, eu troco o min, que ele vai guardar a posição do menor valor, ele vai guardar. E aí, ele vai percorrendo, ele vai sair daqui, ele vai sair com o valor o último valor que tem essa condição sendo verdadeira. Então, ele vai pegar, neste caso, aqui o 1 estava no final, quando ele estava analisando lá primeiro. Ele foi para cá depois que ele fez aquela passagem. Então ele ficou guardando aquele número, aquela posição, até não encontrar outro valor menor. E aí, aqui ele está perguntando se o i é diferente de mim, porque se o valor já for o menor, então ele não faz a troca. Aconteceu isso daqui aqui. Ele não fez a troca quando isso aconteceu. Por exemplo, 3 aqui, ele não precisou trocar. Então, eu estou analisando uma posição onde que o menor valor já está naquela posição que ele deveria estar. Então, não faço troca. Mas se isso não acontecer, as posições são diferentes, então eu vou ter que fazer a troca. Aí o auxiliar, que eu declarei ali em cima, vai pegar o vetor na posição min, e o vetor na posição min vai receber o vetor na posição i, que é aquele que eu tenho que trocar, e o vetor na posição i recebe aux, que guardou esse valor aqui. Então, basicamente, isso aqui é uma troca que a gente está fazendo de valores, que a gente já viu anteriormente. O último algoritmo é o algoritmo de inserção. O algoritmo de inserção, ele tem dois tipos de casos, mas basicamente o algoritmo de inserção, que é o Insertion Sort, ou ordenação por inserção, ele é um algoritmo simples de ordenação, eficiente quando a gente está aplicando um número pequeno para uma lista
de números, que é uma lista de números pequenos. E, em termos gerais, ele percorre um vetor de um elemento da esquerda para a direita, e à medida que ele avança, vai deixando os elementos mais à esquerda ordenados. O algoritmo de inserção funciona da mesma maneira com que muitas pessoas ordenam cartas em jogo de baralho. Então, basicamente, quando eu estou ordenando baralho de pôquer, estou ordenando uma carta, eu seguro a minha carta e vou ficando com ela na mão até eu achar a posição que ela deve estar. E a complexidade dele, no melhor caso, é O de n, e no caso médio, pior caso, é n ao quadrado. Então, ele baseia-se em ordenar os valores da esquerda para a direita, deixando os elementos lidos à esquerda ordenados. Deixa eu passar aqui. Então, como eu falei, ele usa tipo uma espécie de... como se fosse carta. E aqui ele está analisando. Ele pegou os 5 e vai tentar ver qual é a melhor local de inserção do 5. O melhor local de inserção do 5 na ordenação era antes do 6. Do 3, ele vai analisar qual que é o melhor local de inserção dele. O 1, ele vai vir aqui e vai percorrendo desse lado aqui, verificando qual que é o lado que o local de inserção dele. Tirou o 8, ele vai continuar aqui. O 7, ele fica antes do 8. O 2, ele vai parar com o 2 aqui e percorrer para o lado esquerdo, caçando o melhor lugar de inserção do 2, que é depois do 1. E por último, o quarto elemento. Ele pega e analisa o vetor. E coloca no melhor lugar de inserção dele. E no fim, a gente tem o vetor ordenado. É isso que acontece. Então, o algoritmo, a carta, aqui coloquei o nome de chave, né, no algoritmo, nome de chave, o I e o J para poder guiar nossa ordenação. Então, a gente percorre o vetor todo. E aí, a gente parte da segunda posição, que o J é igual a 1, que a gente sabe que a primeira posição do vetor é a posição 0. E pega esse elemento, porque aqui ele parte e já analisa o segundo elemento. E aí, no for, eu faço um incremento, porque na minha lógica, eu estou olhando os valores antes da posição que eu estou analisando daqui para trás. Então, eu parto disso. E se eu faço a verificação, se o I for maior ou igual a 0 e o vetor for a posição que eu estou aqui, neste caso, analisando, ele for maior que a chave. E aí eu faço um incremento. Aí o vetor na posição I mais 1 recebe o vetor na posição I, e o vetor na posição I mais 1 recebe o valor da chave. Então, ele vai percorrer aqui o meu vetor e faz a troca da onde que eu tô para poder trazer e colocar no local correto. E aqui na posição eu coloco a minha chave, que seria a carta. Esse é um site muito bom, que ele oferece exemplos de execução de algoritmos de estrutura de dados com animação e estrutura de dados, na verdade. E ele fornece exemplos de algoritmos citados que eu passei aqui nessa aula, com ferramentas que possibilitam manipulação de dados de entrada e ordenação. Então, basicamente, esse site aqui ele é muito bom para que a gente visualize os algoritmos de ordenação e também algumas estruturas de dados, para ver como que funciona, porque às vezes é meio complexo de entender como que funciona tudo isso aqui, né? Meio difícil, como que isso acontece, como que eu vou fazer para isso acontecer, mas a ideia dos métodos de ordenações simples é essa.
do Bubble Sort, Selection Sort. Alguns eu não coloquei, que é o Combo Sort, por exemplo. Mas esses aqui são os mais conhecidos, os métodos simples mais conhecidos. Mas a ideia deles é que a gente trabalhe em um vetor com poucos elementos, né? Não trabalhe com muitos elementos, porque senão a gente vai acabar tendo um tempo de execução muito ruim, ineficiente. E no próximo encontro eu falo sobre os algoritmos com tempos eficientes. Aqui tem os exemplos, aqui são os exemplos de execução. Você pode trocar aqui para a linguagem, a UESC. Aí tem os algoritmos que eu falei, Bubble Sort, Selection Sort e Insertion Sort, que são os algoritmos mais simples. Vou passar aqui de uma forma mais rápida por causa do tempo, né? Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar o meu conjunto de dados separados por vírgulas aqui. E eu posso escolher aqui o tipo, o estilo que eu vou ordenar. E aí, eu posso ordenar de acordo com os dados que eu colocar aqui ou randomicamente. Eu posso escolher nesse estilo ou nesse estilo aqui também, que é de trás para frente ou de forma crescente ou decrescente. Então, eu vou ordenar de forma crescente mesmo. E ordeno. Estou no Selection Sort. Bubble Sort aqui. Pronto. E ele mostra aqui mais ou menos a ideia do algoritmo, como o que está acontecendo, onde que está funcionando. Esse aqui é o Bubble Sort, que a gente viu que o maior elemento ele vai para a última posição. Neste caso é o 50. Aí agora o segundo maior elemento. Vai continuar sendo 48. Na hora que ele chegar aqui, ele não vai trocar. Continuou. Ele é um algoritmo um pouco demorado. Imagina se a gente tivesse muitos dados, muitos números inteiros aqui. Esse algoritmo demoraria muito tempo. Ele é um algoritmo simples, mas ineficiente para vários, para um conjunto de dados com muitos elementos. Deixa eu aumentar aqui. Ele é demorado. Esse site aqui é muito bom, além dos algoritmos de ordenação, ele oferece também visualizações de algumas estruturas de dados. Então, está ordenado. Então, ele foi passando até a posição aqui, a última posição, penúltima posição, antepenúltima posição, os elementos que deveriam estar aqui. O melhor caso é onde não tem troca, né? O melhor cenário seria onde eles estão totalmente ordenados, que eu vou passar no meu vetor e não vou fazer nenhuma troca. Selection Sort. Ele vai pegar e vai tentar pegar o primeiro elemento. Pegou? Guardou, né? Naquele min. E trocou. Aqui tem. Ó, ele vai atualizando o menor elemento que ele está achando na hora que ele está percorrendo aqui. Ele achou esse aqui, só que ele vai acabar trocando. Trocou. E agora vai trocar de novo. Ó, ele guardou esse elemento. Não achou um elemento menor. Vai continuar com esse. 47. 15. Não vai achar. E vai trocar. Ó, 36. Não, 26 vai ser o menor. 36 não vai achar. Vai ser o 27, vai trocar com 27.
44 vai achar o 38, vai segurar e vai trocar. E assim por diante. Ele vai então percorrendo, selecionando o menor da onde que eu estou percorrendo e trazer para a primeira posição. Então, o primeiro elemento primeiro menor elemento na primeira posição, o segundo menor elemento na segunda posição, terceiro menor elemento na terceira posição e assim por diante. Insert or sort, que ele pega tipo aquela carta, né? Segura e vai inserir onde ele deve, é o melhor local de inserção dele. Por isso que ficou o nome. Então ele procura pelo melhor local de inserção. São 36 aqui. Não, antes do 38. Ele é mais rápido. Ele é um método mais rápido que Bubble Sort e Selection Sort. Pelo jeito que, dependendo de como os dados estão. 4 vai segurar, vai ficar percorrendo. Então ele percorre da onde ele estava para trás. E insere aqui. Ele não percorre para frente, ele corre para o lado esquerdo. Percorre. E, sim. Pronto. Então, esses aqui são. Essa aula foi para falar sobre esses algoritmos simples de ordenação. E depois a gente fala sobre os mais eficientes. São um pouquinho mais complexos, mas a gente vai entender por que ele é melhor. Então, a aula foi basicamente isso. Se tiver alguma dúvida. Certo. Pode finalizar para mim, fazendo um favor.